Olá, alunos da Unipampa, espero encontrá-los bem. Então, brevemente vamos levantar alguns tópicos, alguns pontos importantes do texto do Castells, né, que tínhamos para leitura, para análise e discussão. Eu vou aqui, então, descrever, enfim, destacar alguns elementos do texto que eu julguei importantes para a gente iniciar uma análise, iniciar uma discussão, certo, do texto. E na sequência, aqui embaixo do vídeo, no Moodle, tá? Eu deixarei um fórum, tá? E eu gostaria que este fórum fosse utilizado por vocês, não apenas para que vocês sintam-se na obrigação, né, de colocar ali um tópico, né, cada um, certo? Escrever um tópico, destacar um elemento do texto, mas eu gostaria que vocês também pudessem comentar aquilo que os colegas escreveram, tá? Então, você não tem que necessariamente criar um tópico novo, mas você pode, né, também ler o tópico do colega e comentar o tópico do colega. Assim, nós estaremos, né, construindo, nós estaremos promovendo uma maior interação no fórum, certo? Então, eu vou levantar aqui, brevemente, alguns pontos do texto que eu achei muito relevantes. Certo? Eu já havia colocado anteriormente uma breve apresentação do autor, né, do Castells e alguns vídeos, certo? Então, penso que não será necessário agora aqui neste vídeo, até para que ele não fique muito extenso, tecer comentários em relação à obra do autor ou sua biografia. Tá? Então eu vou destacar aqui diretamente alguns elementos do texto que nós lemos. Tá? Então, para começo de conversa, eu acho que é importante nós entendermos três conceitos, né? O conceito de nação, o conceito de Estado e o conceito de nacionalismo. Certo? Primeira coisa, tá? Então, um Estado é, digamos, um elemento, um corpo, certo? Político, jurídico, que realiza, de certa forma, a organização, o gerenciamento da sociedade, né? Possuindo para isso braços, que são as instituições do Estado, certo? Uma nação é um grupo de pessoas, uma sociedade que tem características culturais próprias, certo? Ou que compartilha de características culturais que não necessariamente são as mesmas, mas que possa existir, portanto, né, uma certa relação cultural entre esses indivíduos. Por exemplo, né, o autor até cita aqui Estados Unidos e Japão, né? Então vejam só, o Japão tem uma certa homogeneidade cultural, certo? Até mesmo em função do espaço, enfim, né, do tamanho, do território, né, do país, mas há uma certa homogeneidade, né, cultural no Japão, enfim, daquela sociedade. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde você, certo, tem uma pluralidade cultural enorme. Mas, mesmo assim, essas diferenças culturais, digamos, estão colocadas em relação, certo?
E o que pode aproximar esses diferentes, né, ou não, são as políticas, ou seja, as nações, certo? Elas também têm os seus projetos políticos, só que esses projetos políticos que muitas vezes nós associamos à presença dos estados, e não está errado, porque este também é o papel do Estado, também pode ser um instrumento, né, dessas nações. A exemplo disso nós temos, né, nações no mundo contemporâneo que não possuem necessariamente um Estado, que ocupam um território, mas que não possuem necessariamente um Estado. Então nós temos exemplos, né, atualmente no mundo globalizado, certo? Uma outra questão, então, um outro conceito a ser pensado por nós é o conceito de nacionalismo, tá? Que é um elemento bastante criticado aqui, discutido, né, pelo Castells no texto. O autor, por vezes, também evoca o pensamento do Hobsbawm, tá? Que trabalhou há muito, né, com esta temática. Mas então, o nacionalismo, certo? Para começo de conversa, ele pode ser associado à formação dos estados modernos, certo? No sentido de ser pensado, né, como um elemento de consciência, né, de consciência nacional, a partir da formação, por exemplo, das monarquias nacionais europeias a partir do século XV, certo? Portugal, Espanha, França, Inglaterra, certo? Mas o conceito de nacionalismo como um elemento político, né, como um instrumento político, ele passa a vigorar na França a partir, né, da história francesa, enfim, do final do século XVIII e claro, ganha, né, uma projeção maior na Europa e nos Estados Unidos a partir do século XIX. Tá? Então é um conceito que vai sofrer, digamos assim, uma ideia que vai sofrer alterações, tá? A partir do final do século XVIII, mas é um conceito que surge na França no final do século XVIII e que, a grosso modo, né, vai servir para nós identificarmos ou para nós significarmos, melhor dizendo, tá, esse uso, essa instrumentalização, certo, dos interesses políticos identitários comuns, né, comuns a uma nação, na medida em que ocupam um território, né, e que buscam prevalecer, digamos assim, tá? Buscam a autonomia, né, neste espaço, neste território. Tá? Então, Estado, nação e nacionalismos. Tá? Essa independência, digamos assim, política, né, dos grupos que vão evocar, então, este projeto em comum, né, que nós podemos chamar aqui de nacionalismo. Tá? A grande questão, o grande ponto de interrogação aqui do autor, tá, em relação a isto, em relação aos nacionalismos, é como que essas experiências nacionalistas, elas estão, de certa forma, ganhando um corpo mais significativo na era da globalização, certo? Então, hoje, inclusive, né, nesse contexto pandêmico ou pós-pandêmico em que vivemos, certo?
esses movimentos nacionalistas eles estão muito claros para nós, né? Não só na Europa, não só nos Estados Unidos, mas como também na América Latina, certo? No entanto, aqui o próprio Hobsbawm ele já se referia, tá, a essas condições desde a década de 90, né, quando nós temos ali o surgimento, digamos assim, tá, o desenvolvimento disso que conhecemos como globalização, né? E aí um outro conceito importante, tá? Um quarto fator, a globalização, né, historicamente falando, certo? É um elemento político, econômico, cultural, enfim, né, que advém do final da década de 80, início da década de 90, naquele contexto de encerramento das tensões da Guerra Fria, certo? E, de certa forma, né, uma ampliação, né, do liberalismo, enfim, do capitalismo no mundo pós-soviético, né? Então, esses elementos aí, certo, pessoal, eles vão permear aqui o texto do Castells, né, para a gente começar aqui a debater alguns elementos, certo? Bom, então, um dos questionamentos, são vários, na verdade, né, que são levantados aqui pelo autor, tá, e eu anotei aqui, são algumas observações que ele faz, né? Ou seja, ele reflete sobre este fenômeno dos nacionalismos em meio à globalização da economia, certo? A internacionalização das instituições políticas. Então nós temos instituições internacionalistas no âmbito da política, a exemplo da ONU, certo? Que é uma instituição internacionalista. O universalismo da cultura, a indústria cultural, certo? Beatles, por exemplo, né? Embora este seja um fenômeno lá da década de 60, certo? Mas a partir do elemento globalização, né? Este produto da indústria cultural, ou seja, a coisificação, este é o termo mesmo, a coisificação da cultura, a transformação da cultura em mercadoria passa a ser um novo elemento, né, no mercado capitalista. Então o autor está refletindo como que em meio a todas essas transformações, né, que ocorrem a partir da globalização, ainda assim nós temos estes movimentos nacionalistas ocorrendo, certo, no mundo, tá? E por vezes extremistas também, tá? Então, algumas das reflexões do autor eu gostaria de ler a vocês. Uma delas, importante, tá, que eu descrevi aqui, onde o autor destaca como que estes movimentos nacionalistas eles são estruturados. Então ele diz assim: sob a perspectiva, né, deste conjunto de elementos, né, digamos, políticos, a própria ideia de Estado, né, que vai gerenciar, certo, de certa forma, essas nações, essas sociedades, os movimentos nacionalistas como racionalizadores dos interesses de uma determinada elite criam uma identidade nacional que, se bem sucedida, é acolhida pelo Estado-nação, sendo posteriormente colocada entre os sujeitos, certo, de um país, de uma sociedade, por meio da propaganda política, a tal ponto que os nacionais
estarão prontos para morrer por sua nação. Então você cria um projeto de Estado, um projeto de nação, que, segundo o autor, independe, né, dos traços culturais em comum, é muito mais um projeto político, certo? E a partir disso você elege ou você fabrica, digamos assim, alguns elementos que serão entendidos como elementos nacionais, que passarão a fazer parte, segundo o autor, né, dos sujeitos, enfim, né, dos nacionais, certo? Ou seja, serão elementos abraçados, tá, pelo próprio Estado, né, acolhidos pelo Estado. Aí o Castells ele traz para a discussão o Hobsbawm. Então ele coloca que o Hobsbawm aceita sem hesitação a evidência histórica do nacionalismo como um movimento que parte, né, das bases para o topo. O que o Hobsbawm está querendo dizer com isso, né? Que os nacionalismos, né, que as identidades nacionais terão relação, sim, com a cultura, certo? Com a língua, com a historicidade destes povos, enfim, dessas sociedades, porquanto somente a partir da formação de um Estado-nação é que as nações e o nacionalismo passam a existir, segundo o Hobsbawm, seja como expressão deste Estado-nação, seja como forma de contestação desse Estado em função de um futuro Estado, de um possível Estado. Ou seja, né, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Que a ideia de nação, que o nacionalismo, enfim, que a ideia de nacionalismo é muito mais, embora parta, né, de concepções culturais e da própria historicidade, né, de uma sociedade, o nacionalismo é muito mais uma construção política, certo, do Estado ou daquelas oligarquias, né, que ocupam um lugar, né, proeminente, um lugar importante, um lugar de destaque, certo, em um determinado Estado-nação. E ele coloca no final aqui, né, seja como forma de contestação desse Estado em função de um futuro Estado, ou seja, aí entra um outro elemento importante que a gente pode entender como os regionalismos dentro do corpo dos Estados-nações, o que também é um fenômeno da pós-modernidade, também é um fenômeno, né, um fenômeno deste mundo globalizado, imagético, né, onde a imagem está à frente, né, de qualquer coisa. A exemplo disso nós temos, né, a própria questão farroupilha, né, que nós discutimos um pouco na nossa última aula síncrona, né? Tivemos ali alguns elementos, né, quando falamos sobre a musicalidade, né, a estética e a musicalidade fronteiriça, né? Então trouxemos ali alguns elementos, né, que denotam essa construção, essa fabricação de uma história cultural, de uma certa identidade, né, musical também regionalista. Então, esses movimentos regionalistas, tá, eles estão associados também ao pós-guerra, estão associados à globalização, certo? Sobretudo ao pós-guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial, quando ex-colônias europeias
começam movimentos nacionalistas, começam movimentos regionalistas, né, a fim de obterem as suas independências, certo? Então, como fenômeno dessa pós-modernidade, né, e desses regionalismos, também aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos ao final da década de 40, né, a partir disso, o fenômeno, né, do gauchismo, né? E, enfim, né, esse não é o foco da discussão aqui no texto do Castells, né? Mas nós podemos entender, portanto, isso que ele está apontando ali na página 20, né, do PDF que nós estamos analisando, né, quando diz que essa expressão, né, ela também pode ocorrer, essa expressão de nacionalismo, ela também pode ocorrer dentro do Estado-nação a fim, né, de contestar o Estado. Então essa ideia, né, farroupilha, digamos assim, né, ela seria um exemplo adequado aqui para a gente entender o que o autor está colocando. Por fim, o próprio Hobsbawm, ele diz o seguinte, que esse aparente ressurgimento dos nacionalismos, né, aqui ele está falando dos nacionalismos, né, em meio à globalização, o que é um pouco contraditório, digamos assim, né, se a gente for pensar a grosso modo, tá, é na verdade um produto histórico de problemas nacionais não solucionados, né, sobretudo a partir, né, aqui está falando mais da Europa, né, a partir do término da Primeira Guerra Mundial, e esses problemas seguem, né, a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, para resumir até aqui, depois eu tenho outros elementos a destacar, tá? Mas serei breve, para que o vídeo não se estenda muito, já estamos aqui em 22 minutos, tá? Então, em síntese, até o momento nós estamos percebendo que uma coisa é Estado, certo? Como um corpo, né, que tem vários braços, né, que são as instituições, tá? Então o Estado se instrumentaliza, digamos, né, dessas instituições a fim de organizar, sistematizar, né, o seu corpo social, a sua sociedade, né, economia, as suas relações internacionais, etc. Então existem instituições estatais, né, que servem para isso, né? Dentro do Estado, a sociedade ela pode ser percebida como uma nação, certo? E esta nação ela tende à construção, né, em alguns momentos da história, aquilo que chamamos de nacionalismos. Estes nacionalismos, portanto, seriam muito mais parte de um projeto político desses grupos, né, dessas nações, tá, ligadas ou não ao Estado, do que propriamente na visão aqui dos autores, né, como fruto de uma cultura em comum, tá? Então aqui o próprio Castells entende o nacionalismo como algo relacionado a projetos políticos e menos a elementos culturais, certo? Por isso, né, que nós entendemos a fronteira como um espaço de relação cultural também, certo? Independendo dos projetos, certo, políticos dos Estados-nações, tá? Na aula anterior, volto à aula síncrona, nós falávamos da milonga, né, e, enfim, da música fronteiriça, mas a milonga é um exemplo. Ela é tocada na Argentina, ela é tocada, né, no Brasil, ela é tocada no Uruguai, ou seja, ela é um gênero musical, certo? Ela é uma musicalidade comum, certo? A cultura fronteiriça, comum à região do Prata, tá? Sobretudo se pensarmos, né,
a parte de fronteira oeste-sul, sobretudo, né, do Rio Grande do Sul, passando por Corrientes, né, descendo até Montevidéu, Buenos Aires, Montevidéu, né, e Uruguai, né, como um todo, sobretudo a parte norte do Uruguai, né, descendo até Montevidéu, enfim, né, até o estuário do Prata. Ou seja, é um elemento transnacional cultural, certo? Que, do ponto de vista muito bem colocado na aula anterior, né, pelo Gadiego, né, o professor Gadiego Carraro, né, um elemento cultural que por ora, né, pode ser entendido como sendo apropriado, né, pelas oligarquias ou não. Também é um elemento cultural aberto, livre, né, uma prática cultural autêntica e que, de certa forma, denota um sincretismo também, porque carrega elementos da música árabe, da música africana, o próprio nome, né, milonga, tem origem na África e significa palavras, né, o plural de mulonga, né, uma palavra de origem banto, né, africana. Então, ou seja, né, a milonga é um exemplo de como a cultura ela pode ser um elemento livre, digamos assim, uma prática cultural desprendida de elementos políticos, ou não, ela pode também, né, ser apropriada por grupos dos mais variados e estes fazerem, né, uso político dela, instrumentalizarem a cultura, no caso, né, a milonga. Então, esses elementos aqui que são abordados no texto, eles são importantes, né, para entendermos, certo, o nacionalismo, portanto, muito mais como um projeto político, certo? E aí o outro elemento, o da globalização. Tá? Então, nesse contexto final da década de 80 e anos 90, onde ela tem o seu desenvolvimento. Então, o que isso interfere, né, nas discussões acerca de fronteira ou fronteiridade, né, como nós estamos discutindo? A questão é que a região de fronteira é muito peculiar em relação a esses aspectos, porque nós estamos discutindo nacionalismo, nós estamos discutindo, né, a formação de Estados-nações, e a fronteira é um elemento chave na discussão, porque é um espaço de encontro, né, de todas essas questões, né, empiricamente falando, né, ou seja, você tem a fronteira como um espaço compartilhado, um espaço político, inclusive, né, compartilhado de relação e de trânsito, né, de grupos sociais, certo? Então, por isso que esta é uma discussão importante. Esse texto é um texto importante aqui em nossas reflexões. Continuando aqui os últimos apontamentos, tá? É interessante destacar que, né, etnias, religiões, idioma, né, o próprio território, certo? Segundo os autores aqui, não são suficientes para erigir, certo, nações e induzir o nacionalismo, tá? Então, isso está sendo destacado aqui pelo Castells, né? E aí ele mesmo traz o exemplo aquele que eu havia comentado antes, tá? Portanto, a experiência política, os projetos políticos, né, dos Estados-nações são os grandes responsáveis, né, pela a construção dos nacionalismos. Ele coloca a experiência compartilhada, né, desses grupos, as experiências políticas, sim, são responsáveis, né, pelo nacionalismo. E aí ele destaca, tanto os Estados Unidos quanto o Japão são países com forte identidade nacional. E muitos de seus cidadãos realmente sentem e expressam um profundo sentimento patriótico. No entanto, o Japão
é uma das nações mais homogêneas do mundo, como eu havia falado, do ponto de vista étnico, certo? Enquanto os Estados Unidos são exatamente o contrário. Aqui eu quero também trazer um pensamento do Yuval Harari, um historiador assim, que nos últimos tempos foi muito lido, enfim, escreveu best-sellers e enfim, passou a ser conhecido pela comunidade internacional, tá? E eu realmente acho que é importante, certo, pessoal? Eu sei que na academia às vezes critica-se, autores best-sellers, mas como se trata de um historiador, tá? Eu acho que de certa forma esses autores são importantes também, não só pelo conhecimento, enfim, que possam ter, ou as pesquisas que possam realizar, mas eu acho que são importantes também no sentido, de popularizarem, e de tornarem a história como um todo, como um elemento cobiçado, um certo conhecimento cobiçado pelas pessoas, certo? Popularizam o conhecimento histórico. E isso, de certa forma, é muito positivo para os profissionais da história, para a história como um todo, causando esse interesse pela busca do conhecimento histórico. Então, de certa forma, isso promove a história. O Harari, então, agora em relação às discussões da pandemia, ele discutindo também elementos do nacionalismo, acabou escrevendo numa obra chamada Notas sobre a Pandemia, uma obra, inclusive, a obra em si, ela foi uma obra publicada no Brasil pela editora Companhia das Letras, e é, na verdade, assim, uma reunião de entrevistas concedidas pelo autor e artigos que ele publicou em algumas revistas durante o ano de 2020, o primeiro ano da pandemia. Então ali o Harari, enfim, dentre algumas ideias nos textos, ele coloca que um dos elementos, digamos, do nacionalismo, certo? Contemporâneo, enfim, algo assim, que poderíamos pensar como um ponto, talvez, importante da conjuntura toda, é que para você pensar nos seus compatriotas, pensar no seu país, etc., isso no contexto da pandemia, considerando a globalização, você deveria compartilhar pesquisas, você deveria dialogar, você deveria pensar, trabalhar em conjunto, digamos, com as outras nações, a fim de democratizar a cultura, democratizar a ciência, a fim de você resolver um problema maior, que eram as mortes, enfim, que ocorreram em função da pandemia. Então, ou seja, o autor está querendo dizer ali que pensar na nação, certo, é compartilhar experiências com os outros, com as outras nações, certo? Compartilhar interesses com as outras nações e construir um diálogo, Isso também vai no caminho contrário da ideia de nacionalismo, ou pelo menos da ideia inicial de nacionalismo, como sendo a formação de um projeto político, certo? Sempre em tensão, a outro grupo, a outro país ou a outro projeto político, certo? Sempre em oposição ao vizinho, por exemplo. Essa ideia inicial de nacionalismo, eu estar me opondo ao meu vizinho. Então, também o Harari propõe que, do contrário, você pensar nos seus, digamos, pensar na sua nação seria você pensar também nas outras, e procurar se relacionar com o todo, o que de fato a gente percebeu durante a pandemia que foi um dos grandes entraves, em tempos de globalização. Por isso que faz sentido toda essa reflexão aqui do Castells e, sobretudo,
daquilo que ele destaca aqui do Eric Hobsbawm, né, no texto. E por fim, eu queria destacar o seguinte: outras nações e movimentos nacionalistas não atingiram a condição de Estado-nação, mas não deixaram de ser nações, não deixaram de ter, né, os seus projetos políticos, como destaca o autor, né, mesmo não alcançando esta condição de Estados-nações modernos, né. Por exemplo, aí o autor cita Escócia, Catalunha, Quebec, Kurdistão, Palestina, dentre outros, tá? E ainda assim demonstram, sendo que alguns o vêm fazendo por vários séculos, né, uma forte identidade cultural, territorial, que se manifesta como uma forma de caráter nacional. No entanto, né, esses grupos, eles não constituíram um Estado-nação, certo? Mas isso não significa que não tenham um projeto político em comum, certo? Mas não é a cultura e sim os projetos políticos que determinam, certo, as expressões nacionalistas ou o nacionalismo em si, certo? Então são aqui alguns elementos, tá, do texto do Castle, elementos, enfim, considerações, né, iniciais, tá, algumas provocações iniciais, tá, para a gente poder iniciar um debate, tá, no fórum, debate que eu vou estender por 2 semanas, né, esta e a próxima semana. Acho que é importante, certo, a gente ter tempo também para ir acompanhando, para ir lendo, né, o que os colegas estiverem publicando, certo? Mas por fim eu quero destacar então, tá, mais no sentido de, enfim, de construirmos, né, de amarrarmos aqui, né, esse texto do Castells com as nossas discussões de fronteira, certo, pessoal? Eu queria destacar o seguinte, tá? Então, nós, se considerarmos, tá, a fronteira que ocupamos aqui, a região do Prata, certo? Nós vamos entender o seguinte a partir dessas perspectivas, né, do texto do Castells, certo? A região de fronteira, tá, é este espaço de arrolamento cultural, político, econômico, certo? Entre diferentes estados, nações, certo? Mas os movimentos nacionalistas, tá, quando ocorreram ou quando ocorrem nesta região de fronteira, são produtos de políticas, né, de grupos, né, ou enfim, né, políticas de grupos que ocupam o poder, né, ocupam, digamos assim, cadeiras, né, nas instituições, né, e nos estados. Então, o nacionalismo, mesmo, né, dentro desta região, né, em determinados países, se for o caso, né, ele é um elemento político, um elemento de ordenação política, porque em relação à cultura, né, desta região de fronteira, nós vamos perceber, né, que a cultura se move, que a cultura é compartilhada, né, e que ela ocorre naturalmente, tem a sua historicidade, né, e muitas vezes se diferencia dessas projeções nacionalistas, enfim, que são oriundas de projetos políticos, certo? Então nós temos uma cultura compartilhada, tá? Temos também políticas compartilhadas, temos políticas econômicas compartilhadas, tá? Nesta fronteira, né, que é a fronteira do Prata, enfim, né, que é o próprio Cone Sul, certo? Mas quando da existência de nacionalismos, tá, na história, eu digo, né, como um todo, certo? Nós vamos perceber que, ao contrário desses movimentos culturais que são livres e abertos, né, também os nacionalismos são projetados, né,
pelo Estado, enfim, ou por grupos que ocupam posições de destaque no Estado. Esta é a reflexão, certo? Este é o elemento aqui, né, do texto, um dos, né, elementos do texto que podemos linkar com as nossas discussões de fronteira. Agora, para finalizar, né, e já estamos aqui em 40 minutos, tá? Então eu quero mais uma vez reforçar, certo, que estes comentários que eu fiz, tá, foram comentários iniciais, tá, para a gente construir um diálogo, para a gente construir uma discussão, tá, via fórum no Moodle, tá? Então aqui eu não expliquei o texto todo, certo? Eu levantei algumas considerações sobre o texto, alguns pontos importantes, até para o vídeo não ficar muito longo, né? E eu destaquei alguns elementos que podemos pensar, né, como relações, tá, entre o texto do Castells lido por nós e os objetivos, né, do nosso componente curricular. Agora, eu gostaria que vocês deixassem também os comentários de vocês, tá, sobre o texto no fórum, certo? A fim de nós continuarmos esta discussão por ali, tá? Utilizando esta ferramenta do fórum. Tá certo, pessoal? Então, desejo a todos e a todas uma excelente semana, bons estudos e aguardo os comentários de vocês para poder interagir com todos, certo? Espero que tenham gostado do texto e possam pesquisar mais, né, sobre o autor. Um grande abraço e até logo.